Ao vivo, estamos ao vivo. Hoje, como vender produtos premium. A Milwan. Cadê a Val? Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Michele. Boa noite, Suelen. Boa noite, galera. A Val tá chegando, ó a Val aí, chegou. FB Saúde Consultoria, boa noite. Alexandre, Marcos, sejam bem-vindos. Bora, Val, só mandar. Isso aí, mandou. Já aceitei. Ó o estúdio da menina. Boa noite a todos. Tá conseguindo se ver aí? Não estou conseguindo me ver de novo. Eu não sei o que acontece que eu não consigo me ver. Toda vez que eu entro na live, eu não consigo. Mas aqui Quantos visualizadores? Temos 8 agora. Daqui a pouquinho, quando chegar mais gente, a gente vai dar um recado importantíssimo para a galera. Mas estou conseguindo te ver de boa, Val. Estou conseguindo ver tua televisão aí. Estou conseguindo ver todo o estúdio montado. Essa mega produção. Sim, tudo para entregar o melhor, né? O melhor desenvolvimento, o melhor conteúdo e para mostrar para eles como faz a diferença quando a gente se dedica por alguma coisa, por uma entrega. E sempre uma entrega com qualidade. Então, esse é um recado, né? Eu vou dando... São as mensagens subliminares. E mais do que nunca, hoje a gente vai falar de fornecer para o cliente uma experiência legal, né? Mais do que nunca. Isso que eu ia falar agora. A gente veio falando ao longo das lives sobre o que é entregar uma experiência, né? Que não é a venda em si, não é vender um produto, é vender uma experiência. E hoje é um dia que a gente vai mostrar como vender a verdadeira experiência a Milwan. Sensacional, sensacional. E isso, se você consegue absorver o conteúdo de vender a experiência Milwan para o seu cliente e você aplica esse conhecimento em todos os produtos que você vende, faz uma diferença sensacional, né? Vai fazer, na verdade, vai mudar a vida do corretor. Essa live, ela é para mudar. Quem aproveitar, ficar atento do início ao fim e absorver o conteúdo, porque não é um conteúdo só didático. É saber como abordar um público diferente de tudo que eles estão acostumados, diferente desse público esteira, é um público diferente. O tempo é diferente, a disponibilidade é outra, a abordagem também e o vocabulário. A gente vai falar de tudo isso durante a live. Show de bola, show de bola. Temos agora 12 pessoas, está entrando a galera, 13 agora. Pessoal que for entrando, a gente vai repetir isso aqui, para a gente não perder muito tempo, a gente vai repetir algumas vezes isso aqui. E é o seguinte, galera, aqui a gente tem exatamente 60 minutos no Instagram. Então, quando estiver finalizando, se a gente não tiver acabado de passar todo o conteúdo, para mim aqui aparece assim, tempo restante, 35, 34, boa noite, mãe, 33, 32, 31, e aí daqui a pouco acaba, simplesmente a live cai. Não saiam desse canal, continuem aqui, que a gente vai voltar, se acontecer isso, de cair a live, fica no Instagram que a gente vai voltar com uma nova live, passando o restante do conteúdo, e tudo isso vai ficar gravado aqui no IGTV. Beleza? Vamos que vamos, Val? Então não percam. Vamos começar? Eu estou ansiosa. Até roupa, eu escolhi uma roupa diferente. Eu botei um acessório diferente, botei uma pulseira aqui, ó, com pérola. Tudo isso faz parte. Eu não fiz isso porque eu ia aparecer ao vivo. Tudo isso aqui foram pequenos estímulos para vocês entenderem o perfil que a gente vai atender. Então, hoje, eu me vesti para atender corretores premium, porque é o que eu entendo, que esse resultado, o resultado de hoje, vai ser formar corretores premium. Então, todos os detalhes fazem parte. Darlene, vai para o YouTube também. Olha aí. Vai estar no YouTube também. Então, vamos começar. A primeira pergunta que a gente se faz, né, e até mesmo o próprio corretor, ele fala assim,
Poxa, eu vendo um monte lá de produto do ticket médio baixo, é rápido, eu não perco tempo, eu não tenho que pensar para falar, eu mando a tabela, eu mando a rede credenciada e eu vendo, eu estou ganhando dinheiro assim. Só que quando a gente para, por exemplo, para analisar, Vinícius, uma venda do Amilfácil, para eu chegar a um contrato One, quantas vidas de Amilfácil eu preciso vender? Quanto esforço eu preciso fazer para chegar a ter aquele ticket médio alto? Então, eu coloquei aqui três pilares principais, claro que não é só isso, mas três pilares principais. Por que ser um corretor premium? Por que ser um corretor A1001? O primeiro pilar, ele já é evidente. Eu vou aumentar o meu ticket médio de comissionamento. Sim. Se eu aumento o meu ticket médio de comissionamento e vai criar uma carteira, né? Oi? E vai criar uma carteira de cliente, porque se você der um atendimento top para um cliente VIP e esse cliente te indicar, ele não vai te indicar para clientes que não sejam VIPs. Então, a gente ainda vai chegar também nesse ponto. Exatamente, porque uma coisa leva a outra. Então, eu aumento o meu ticket médio de comissionamento, eu aumento também, na 1000, eu aumento inclusive o meu ticket médio de bonificação. Eu chego a pagar, às vezes, 400, 500, 600 reais por vida, quando eu estou falando de uma venda A1001. Então, eu quero volume, o que vier de volume depois disso, ok, eu não tenho que deixar de vender produtos com ticket médio baixo, ou médio, ou um ticket mais mediano, eu não preciso deixar de vender. Mas se eu tiver os meus clientes certos A1001, o meu esforço e a minha preocupação com as vendas daquele mês, vai ser tudo muito natural. Sim. Muito natural. O terceiro é a gente entrar exatamente no que você começou, que você iniciou a fala, que é eu ter um melhor networking. Quando eu vendo, né, quando eu faço um relacionamento com um cliente com esse perfil, eu aumento e melhoro o meu networking. O que é networking, Vinícius? Explica melhor para eles. Então, galera, pode ser, né? Eu estou usando uma palavra. Eu vou até falar aqui. Existe uma teoria que diz que você é o reflexo financeiro dos seus 5 amigos mais próximos. Então, se você pensa em vender um plano para um cliente VIP, qual é o networking? Qual é o meio de relacionamento desse cliente VIP? É um meio de relacionamento VIP. E, na verdade, Val, a grande barreira que existe do corretor vender o produto VIP é só uma: medo. Eu já tive caso aqui, eu vi corretor, presta bastante atenção, eu vi corretor que fechou o contrato da empresa inteira e não fechou, nem sequer ofereceu o produto para os sócios. Tá? Os sócios estavam numa operadora, uma seguradora, e continuaram, e logo depois de fazer o contrato, os sócios vieram e perguntaram, mas indicar, e para a gente, quanto seria? E assim, quando fomos cotar o produto One, saiu muito mais barato, com uma cobertura muito maior, um bônus muito maior, e assim, deixou de oferecer simplesmente por medo, porque estava acostumado a vender a 1000 fácil. Insegurança, mas é insegurança mesmo. Mas hoje a gente vai provar que o corretor que se prepara, ele vai poder vender com a maior naturalidade, porque eu vou falar também sobre essa naturalidade de lidar com um cliente diferenciado. Então eu não tenho que tremer, eu não tenho que ficar inseguro, eu não tenho que ter medo. Se eu souber os tópicos certos, eu vou ser assertivo e vou fechar essa venda. Porque, Vinícius, quando a gente fala de um cliente premium, quando a gente fala de um cliente VIP, ele não tem tempo. Essa é a premissa. Ele não tem disponibilidade para blá, blá, blá. Ele quer que você seja direto e reto. Você tem que ser objetivo. A objetividade, ela é a alma do negócio para esse fechamento. E por isso que eu tenho que ter as palavras-chave. Eu vou contar aqui para eles quais são as palavras-chave para esse fechamento. E eu preciso... O segundo tópico que eu julgo mais importante, depois das palavras-chave e a postura, né, a vestimenta, a forma de tratar esse cliente, é exatamente saber, pelo menos, 4 diferenciais daquele produto que eu quero vender frente à concorrência. Quando eu falar, olha, eu estou te oferecendo a A1001, por quê? Aí eu vou contar mais à frente o porquê. Eu tenho
tais e tais diferenciais, que a concorrente nenhuma tem. Nenhuma tem esses diferenciais. E isso faz toda a diferença na hora da venda, porque o cara ele já vai ter uma atenção diferenciada. E só uma coisa, o cliente premium ele não se preocupa com o valor, quer dizer, ele não se preocupa com o preço, ele se preocupa com o benefício. Então, isso é mais um tópico, a gente ainda vai chegar nessa parte. Exatamente. Vamos lá. É porque dá muita ansiedade, né? É um tema assim, super interessante, é um tema que todo mundo tem curiosidade, acho que qualquer profissional de venda tem o desejo de consumir, né? De consumir o produto, porque toda vez que eu ministro um treinamento desse, mais do que nunca eu falo, meu objetivo é ser premium, é ter um produto como esse. E eu tenho certeza que todos os corretores que estão nessa live, todas as pessoas que estão assistindo de forma geral, todas vão querer esse gostinho ser premium. Todos vão ter já esse item como objetivo também de vida. Mas é exatamente isso. E aí, quando eu falei, né, sobre melhorar o networking, Vinícius, é porque eu simplesmente mudo o nicho, né? Eu mudo eu tenho novos negócios com um nicho diferente, com perfis diferentes. E aí entra no que você iniciou. Quando eu tenho perfil diferente, ele vai me indicar também clientes diferenciados, clientes que vão me trazer um ticket médio ainda maior aí para as minhas vendas. E tem gente que consegue fechar empresas de porte 2, né? Para quem não sabe, o que é porte 2? Né? Empresas acima de 30 vidas, de 30 a 99 vidas, todinha a 1.000 1. Você acredita nisso? Agora faz a conta da comissão e da bonificação desse fechamento. Dá para ir. Mas, Valéria, a gente tem empresas nesse porte, né? A 1.000 temos empresas grandes que fazem para a diretoria, que foi o que você falou, né? Ele foi lá fazer o fechamento, ele fechou para o chão de fábrica, mas não tinha a bagagem, né? E a segurança para vender. Não tinha assistido nenhuma live nossa de produto premium. Poxa, que pena. Pena que a gente esperou a pandemia para começar. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para iniciar e se preparar. Só um lembrete aqui para a galera que chegou depois. Se cair a live, continua aqui no Instagram que a gente vai voltar de novo, uma nova live, e todas elas vão ficar gravadas, porque a gente só tem 60 minutos aqui, e a qualquer momento, tipo, aqui é 60 minutos, né? Quando acabar, vai aparecer um lembrete aqui para mim e falar, galera, vou cair e vou voltar. Aí vocês aguardem aqui nesse mesmo canal que a gente vai voltar. Beleza? Vamos que vamos, Val. Espera aí que estão falando que a imagem não tá boa. Você está conseguindo me ver? Porque o que acontece? Fica um pouco embaçado, porque às vezes a internet fica lenta e aí embaça, depois volta a qualidade, ele perde a qualidade um pouquinho só para não consumir muita internet. Mas estou te ouvindo de boa, todo mundo está te escutando normal. Vamos para dentro. Agora ela mexeu lá e deu uma caidinha na conexão. Vamos ver se ela volta. Mexe aí de novo, Val. Aí, voltou. Acho que voltou, hein? Voltou. Voltou, mas está me vendo? Tá me escutando bem? Tá meio caindo aí ainda. Fala com a gente aí pra ver se a gente escuta bem. Vamos lá, vamos lá. Me ouvir? Agora estou te escutando, tá? Consigo. Vamos continuar. Tá. E aí a gente começou falando por que ser um corretor premium. Então falamos de 3 tópicos essenciais, que eu aumento meu ticket médio de comissionamento, eu aumento meu ticket médio de bonificação, eu melhoro o meu network, eu melhoro o meu nicho, né, de relacionamento, e isso pode me trazer indicações diferenciadas também no mesmo nível. Então isso é assim, quando a gente fala para iniciar o porquê, eu pensaria nesses 3 tópicos principais. Quando a gente fala em dicas para ser um corretor premium, aí vem, né, desde da segurança, da forma de se vestir, de se apresentar, porque é um cliente diferente também, então não vou lá de bermuda e chinelo, porque é um cliente diferenciado. Normalmente são empresários.
uma dica assim, a principal dica, eu acho que não só para você abordar um cliente premium, mas para qualquer outro ramo e qualquer coisa, eu acho que é posicionamento. É o seguinte, eu só comecei a entender que eu teria que atender muito bem, muito qualificadamente as pessoas, depois que eu comecei a falar para mim mesmo assim, pô, cara, você é o melhor corretor de plano de saúde do Rio. E eu tive que, primeiro eu tenho que pensar, primeiro eu tenho que ser, para fazer coisas condizentes com o que eu penso. Então, pô, se eu sou o cara que dá um atendimento top, eu já pensava assim. Então, se posiciona como um corretor VIP, como um corretor que dá um atendimento para pessoas VIPs. E isso vai fazer a diferença, isso já vai te posicionar. Isso já vai te dar mais segurança na hora de falar, na hora de pesquisar uma informação, na hora de abordar realmente o cliente VIP, né? E para tudo na vida. E para iniciar, muita gente pergunta para mim, mas Valéria, como eu vou começar? Hoje eu não tenho esse perfil de cliente, eu não conheço ninguém que conhece esse perfil, que poderia me indicar. Será que vai cair num lead? Como eu começo? Então, a primeira dica é que o corretor estabeleça parcerias. Quando eu tenho um colega que vende seguro de carro, seguro de vida, seguro patrimonial, milhares de seguros. Ele vende seguro, ele já tem a carteira de clientes dele. Quando ele vende um seguro do carro, se ele vender um seguro muito alto, ele já sabe qual é o perfil daquele cliente. Ele, na verdade, ele já está dando mastigado o perfil de cada cliente dele. Estabeleça a parceria. Valéria, mas poxa, eu vou ter que dividir comissão, eu vou perder. Não, é o início. Aquele início daquela parceria, você só vai ter, na verdade, ganho, porque você tem que lembrar. Até outro dia, você não tinha nenhum cliente nesse perfil, não tinha nenhuma expectativa, nem perspectiva, e nem muito menos tinha a possibilidade de receber um posicionamento tão diferenciado. Um é maior que zero sempre. Um é maior que zero sempre. Sempre. Claro, claro. E eu estabelecendo parceria, eu fecho. Você fecha o seguro, eu fecho saúde. E vice-versa. Eu tenho um cliente de saúde, você oferece o seguro. E, olha, é de mão beijada. Se o teu colega que você estabelece essa parceria, ele já te dá a lista de clientes dele, quando você ligar para abordar, olha, eu fui indicado pelo fulano de tal, que aí ele já vai se sentir, já é meio caminho andado, porque ele já vai se sentir seguro, porque foi indicado por uma pessoa da confiança dele. Ele vai falar, ele já vai oferecer o produto dentro do nível daquele cliente, então ele não vai errar, ele não vai oferecer, por exemplo, um Amil Fácil para um cliente que é nível 1, ele não vai oferecer um Amil 450 para um cliente que é nível 1 e vice-versa. Ele já vai saber... Vai ter uma coerência, vai ter coerência no que ele vai fazer. E isso já vai deixar o cliente muito mais confortável, porque ele vai falar, nossa, ele não está falando coisa sem saber quem sou eu, né? Porque ainda existe também isso. Ele está sendo assertivo. Isso traz o interesse desse cliente, traz uma vontade de ouvir o que aquela pessoa que está do outro lado está falando. E aí eu falei para vocês também sobre a questão de saber, ter segurança das informações. Eu tenho que ter domínio da informação. Eu quero vender a Amil One, eu preciso saber quais são as coberturas, quais são os diferenciais. Eu preciso saber qual o produto que atende, por exemplo, o Albert Einstein em São Paulo. Eu tenho que saber todas essas informações na ponta da língua. Ele não vai ter como saber a rede credenciada por completo. Ele não tem como saber. Oi? Do Brasil. Tu leu o comentário, que eu sei. Não, mas eu não entendi, eu não vi direito, não consegui entender. Alguém falou assim, melhor gestora do Rio. Eu corrigi, né? Óbvio. E aí, se eu não tiver... Vê se você consegue, tá passando muito rápido, eu não estou conseguindo ler. Se eu não tiver alguém para indicar um seguro, pode estar repassando uma parte da minha comissão? Sim, né? Óbvio, com certeza. Fazer uma parceria não é só uma troca de figurinha de você indicar um de seguro para um de saúde e vice-versa. Fazer parceria é, sim, dividir comissão. Aí é negociação entre as partes, né, Vinícius? É negociação entre as partes. Eu vou falar uma coisa melhor para os dois. Eu vou falar uma coisa aqui que é por experiência própria. Quanto mais você dá na hora da parceria, mais o parceiro se dedica, ou seja, mais o teu tempo cresce.
mais o teu parceiro se dedica para fazer mais, fechar mais contratos através de você. Então pensa nisso aí, tá? Não queira segurar agora. Pensa sempre o seguinte: quando você for fazer uma parceria, fechar um contrato, fazer alguma coisa, dar um atendimento, você pensa nos próximos 20 minutos ou nos próximos 20 anos? Pensa sempre nos próximos 20 anos, pensa a longo prazo, pensa em quantos clientes aquele cliente vai te indicar daqui para frente. E é isso que a gente vai sempre falar aqui, sempre nessa mesma tecla que a gente vai bater para tudo. Vamos lá, Val, vamos que vamos. Desculpa te interromper de novo. E aí, eu falei sobre a segurança das informações, eu preciso dominar aquele produto que eu vou abordar e vou oferecer. Sim. Mas, agora eu pulo do gato. Pulo do gato. Eu não tenho que contar história, eu tenho que falar as palavras certas. Aí vamos ao vocabulário. Ai, Valéria, você está falando vocabulário? Eu tenho que falar difícil? Não! Esse vocabulário que eu vou contar para vocês aqui é um vocabulário estratégico. É um vocabulário que eu busco a atenção do meu cliente, o interesse e o fechamento. Com essas palavrinhas, vocês vão ver. O cliente ele não está percebendo que você está usando essa técnica. Mas quando você fala essas palavras, você está chegando no que é de interesse dele. E ele vai passar a ter uma atenção maior. Então, não precisa ficar enrolando o cliente, porque esse cliente, primeiro, ele tem, normalmente, né, ele tem um nível de conhecimento muito grande, ele não gosta de gente que enrola, ele gosta de clareza e transparência nas informações e que você use o menor tempo possível para falar sobre isso. Agora, a gente está fazendo, eu estou um pouco mais detalhando as informações, porque eu preciso passar para vocês todas as técnicas, todas as informações. Mas em minutos, quando um corretor liga para mim, Valéria, eu estou com um cliente potencial, como eu faço? O que eu preciso para fechar? Eu falo para ele 4 diferenciais que só a MilOne tem, conto pinceladamente sobre a questão do hospital, um hospital específico, e acabou. E ele fecha. Sim. E ele vai fechar. Eu digo para ele o essencial para aquele cliente. Porque esses benefícios, voltamos àquela história da nota de R$20 e a nota de R$100. Os benefícios que o cliente passa, os benefícios que o corretor passa para o cliente, fazem o valor daquele produto, do produto One, ser muito acima do preço que o cliente vai pagar. Quando fala o preço, o cara vai... E a gente vai chegar nessa parte. Exatamente, né? Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Então, quais são as palavras-chave que eu devo usar numa negociação com o cliente One? Primeiro, eu tenho que falar para ele sobre vantagem. O tempo todo, quando você vai falar sobre... mas a vantagem... Eu não tenho, aí a gente volta... Aí eu já vou até um pouco adiantar sobre essa questão do custo, Vinícius. Eu não tenho que ficar falando, não, mas é porque o preço... em todo o treinamento a MilOne, eu faço questão de dizer para o corretor, gente, não é o seu bolso, não é quanto você tem na carteira. A condição é do cliente. Se ele falar para você, olha, hoje, nesse momento, ou por exemplo, nesse período de pandemia, eu vou fechar o S750. Né? Apesar dele ser um perfil One, ele pode fechar um S750, que também é um produto topíssimo e que hoje é imbatível no mercado. Mas eu não preciso ficar com aquele medo de perder a venda. Porque tem corretor que fica com medo de oferecer um produto com um valor mais alto, achando que o cliente não vai fechar porque eu estou oferecendo um valor mais alto. Pelo contrário, eu sou mais assertivo. Eu começo de cima e aí, de acordo com a possibilidade, eu vou sondar ele ali, ele já vai me dizer o que ele quer. Ele me dizendo o que ele quer, eu já desço e acerto ali no objetivo. E uma dica para você metrificar, meio que medir essa temperatura perguntando qual é o bairro do cliente. 2, perguntando qual é o plano que o cliente tinha, ou tem ainda e quer trocar. Só por isso aí você já vai ter uma noção de quanto ele paga, de qual a rede que ele usa. Se você sabe o bairro que ele mora, o plano que ele tem, sabe quais hospitais aquele plano tem naquele bairro e quais que ele usa. Então, isso daí já é uma ótima dica para você poder medir essa parada. Pô, o cliente é muito rico, é pouco rico, é só rico. Ele é milionário. O que eu vou oferecer? Isso daí já te adianta bastante. Vamos que vamos. Com certeza. Então, eu falei vantagem, né? Outra palavra que é essencial
é você falar sobre os benefícios. Então, você vai falar para ele, não, mas o benefício, olha, todos esses benefícios são essenciais. Você vai falar a palavra benefícios. Quando você fala em benefício, esse cara, ele só quer ganhar, gente. Ele só quer se dar bem ali com tudo. Ele quer contratar, ele não importa para ele o valor que ele vai investir, porque isso é irrisório para ele. O que importa para ele é o que ele vai ter de vantagem e benefícios. E aí a gente vem e fala para ele também sobre diferenciais. Então eu falei para vocês quantas palavras? 3 palavras. Olha só, 3 palavras para um fechamento. Vantagem, benefício e diferenciais. Quando eu menciono esses nomes, então não vou falar para ele porque você vai ter uma economia. Não se usa a palavra economia para o cliente premium. O cliente premium é diferenciado. A partir do momento que você vai fazer um fechamento premium, você já tem que incorporar outra personalidade. Outra aura. Perfil. Outra aura. Totalmente diferente. Outra dica que eu tenho para vocês é que vocês têm que transparecer a maior tranquilidade possível. Não é aquela coisa, nossa, ele é milionário. Ai, meu Deus. Não, você não pode se sentir inferior. Você tem que tratar sobre o negócio, oferecer as vantagens, benefícios diferenciais, de forma como se vocês estivessem de igual para igual. Como se você fosse... Sim, estou ali vendo muito. Para mim, isso é como se eu estivesse vendendo o Amigo Fácil, né? Vou dar o exemplo do Amigo Fácil, que é o produto mais vendido, né? De acordo com a realidade da população. Mas eu tenho que estar muito tranquilo. E lembrem, gente, se você tem os pontos-chave essenciais, não tem problema se ele perguntar para você um detalhe específico do aditivo internacional cláusula X. Não tem problema. Você vai falar assim, no caminho eu te mando, mas totalmente tranquilo. Vai lá, corre atrás da gestora, que a gestora vai te passar. Manda um direct no Instagram. Ou então você fala para o cliente assim, você prefere um e-mail ou um WhatsApp? Porque assim, um e-mail eu posso te mandar as informações mais completas. É o tempo que você ganha também para mandar lá os materiais. E outra coisa, né, Vinícius? Se eu quero investir nesse nicho, eu já tenho que me preparar antecipadamente. Eu já pego todos esses materiais com a gestora, com o gestor, né? Com antecedência e já me preparo. Monto lá o meu book a 1001 para fazer a melhor entrega, eu ter as informações de imediato para dar para o cliente. Posso até, tem cliente que gosta, que é mais visual. Até eles não têm muito tempo, mas tem cliente, a 1001, que é mais visual sim. Aí é o perfil, é personalidade. Então, quando eu falo uma personalidade mais visual, eu já posso, na minha ligação da negociação, já perguntar para ele, posso fazer uma pequena apresentação? Então, eu faço lá, já tem até materiais, tem materiais no YouTube, nossa, já tem quase tudo pronto. A própria Mil disponibiliza um material que coloca poucos slides com as informações principais do produto. Então, na verdade, eu já tenho que ter aquilo como quando você pega um cliente premium, o ideal é você, antes de tudo, você já pensar, bom, aonde eu vou pegar material que impressione esse cliente no meu atendimento? É um vídeo maneiro do Medical City aqui no Rio, é um vídeo legal que deve ter com certeza do Sírio-Libanês, de vários outros hospitais, que um vídeo assim que impressione, uma imagem que impressione, uma apresentação de slide que impressione. Isso você pode fazer presencialmente, pelo Zoom, por uma ligação de vídeo, qualquer coisa você pode fazer uma apresentação para o cliente. Isso aí é o de menos, tem tutoriais no YouTube que ensinam isso. Mas vamos que vamos. E aí, já falamos das palavras-chave, já falamos sobre esse diferencial, e aí eu vou falar para vocês também uma coisa que é essencial. Um cliente desse, ele é um cliente que já tem tudo, né? E ele pode imaginar, eu não tenho necessidade a mais. Que necessidade eu vou ter aqui sobre uma cobertura? Então, eu posso, em alguns momentos, criar uma necessidade para o cliente. E aí eu vou contar para vocês aqui um detalhe que ainda é alguns dos nossos diferenciais, mas eu já vou antecipar só para poder ilustrar para vocês como criar uma necessidade para o cliente. Você viu que aquele seu cliente tem filho pequeno. Filho pequeno, normalmente, precisa tomar várias vacinas. Até o primeiro ano de vida, uma criança ela gasta em torno de R$5.000 em vacina. E aí você vai falar, mas Valéria, o posto de saúde dá vacina de graça. Não, gente, não. Vamos lá, voltando. Estamos em outro nicho, estamos em outro perfil. Esse cliente premium,
ele paga pelas vacinas. Normalmente ele paga. E ele não vai na rede pública, ele não vai no posto de saúde. Então, ele faz, de fato, esse investimento. E aí você vai contar para ele. Então, fulano, né, vai falar o nome dele. Eu vi que você tem um filho, né, que não sei, de 3 anos, digamos que tenha 3 anos de idade, ou é um bebê, vi que você tem um bebê. E aí a abordagem você vai destrinchando. E você vai falar para ele, você sabia que na Milwan a vacina, toda a vacina do calendário do Ministério da Saúde é coberta? Mas ela é coberta, ela tem rede credenciada, e não só isso. Se você ainda quiser fazer na rede particular e quiser pedir reembolso depois, eles também reembolsam. Isso eu faço ele refletir sobre uma necessidade. Eu faço ele entender que ele precisa daquilo. Não porque ele vai economizar dinheiro, não é por conta de economia, e sim por conveniência, por facilidade. Olha aí, eu estou falando mais palavras, ó. Conveniência, facilidade e exclusividade, que só o cliente, a Milwan, tem. E aí eu vou contar até para vocês mais à frente exatamente isso, porque quando eu falo de concorrência, as concorrentes, elas têm vacina? Até tem. A vacina do viajante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para ir para a Colômbia, por exemplo, você precisa tomar a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela é considerada a vacina do viajante, né? Porque certos países têm essa exigência de uma vacina específica para entrar nesses países. E aí, normalmente, né, principalmente seguradora, tem essa cobertura sim, tá? Mas é para vacina do viajante. A Milwan, ela não cobre só a vacina do viajante, ela cobre a vacina do viajante e mais todo o calendário do Ministério da Saúde. Então, eu crio a necessidade para o cliente, a conveniência e a facilidade com sem falar esse que muitas diferencial. das vezes, se você for pensar só na necessidade, às vezes a gente vai falar, tá, beleza, mas não faço questão. Então você começa a partir já para a esfera da vaidade, que é o seguinte, cara, além de você ter tudo que você tem tudo que a Valéria vai falar depois, se eu falar agora, ela vai me matar. Exatamente. E aí, dito tudo isso, nessas dicas, já só para fechar as dicas para ser um corretor premium, vamos tocar naquele assunto de novo. Gente, o custo é a última abordagem. Eu vou dizer para ele no final, tudo isso. Pô, aí você vai falar assim, com descaso mesmo. Portanto, aquela coisa assim, tipo, que micharia. Você não vai falar isso para ele, mas que micharia, né? Porque tudo que eu estou te apresentando. Uma micharia, você tem que ter aumentado, jogado lá em cima o valor, né, o benefício que aquele produto vai trazer. Não adianta você falar, tem as redes credenciadas que você já tem e é isso. Não. É falar realmente é fazer o valor ir lá em cima para o cara ancorar legal. Não, é o brilho nos olhos, é a segurança nas informações, é a postura, é a naturalidade, e você vai criando uma conexão com aquele cliente. Vou te falar, você até vai acreditar que você também é milionário, que tem uma Lamborghini lá embaixo te esperando. Tem que acreditar. Porque semelhante atrai semelhante. Você tem que estar falando com aquele cara ali e você vai falar, cara, você não vai falar de balanço geral, você não vai falar de nada disso, você vai falar de golfe, de tênis, você vai falar de esportes que, sabe, são outra história, Fórmula 1, assim, são outros assuntos para quebrar o gelo, não é a mesma coisa. Tá? Bolsa de valores, então assim, vamos também, nós corretores, temos que nos posicionar bem para poder passar essa tranquilidade, essa confiança para o cliente. Tem que saber que a gente também é milionário, a gente é. Se a gente não acreditar que a gente nunca vai ser. Vamos que vamos. Agora eu vou contar para vocês que veio na cabeça agora uma dica que, como eu atendia no pós-venda empresas, né, PJ, 7 mil vidas, né, 8 mil, 9 mil e assim por diante, uma das coisas que eu fazia antes de ir numa reunião de reajuste ou numa reunião de relacionamento era pesquisar na internet sobre aquela empresa, para que eu estabelecesse uma conexão com aquela pessoa, né, da diretoria ou da presidência, e eu mencionava algumas coisas, tipo, para ele entender que eu conheço a empresa dele, que eu sei, claro, não vou decorar lá tudo, mas a missão, a visão, eu posso fazer um pequeno comentário, né, sobre a missão daquela empresa, bacana, eu me identifico, ou sobre algum projeto social que aquela empresa fez, e aí eu toco naquele assunto, também é uma forma de quebrar gelo, é uma forma de conexão, e é uma forma de estabelecer uma relação de confiança com aquele cliente. Então,
Aí já é uma dica mesmo de experiência pessoal e que sempre deu muito certo. Tá? Então, é uma dica que eu usava no pós-venda, mas que dá também para ser utilizado na venda, e muito bem usado. Agora, vamos às dicas, as principais dicas e diferenciais a Milwan que só nós temos. Mais ninguém, gente. Aí você pode falar, olha, você só vai encontrar na Milwan. Eu até deixo... Você quer perguntar para outro, pegar alguma proposta, né, de concorrente com outro corretor? Que eu sou exclusivo a Milwan. E aí você vai falar que você é exclusivo a Milwan. Não tenha medo de perder essa venda, gente. Pode ousar. Pode ter uma abordagem, é uma abordagem arrojada, mas não agressiva. Tá? Vocês não esqueçam disso. Então, você não pode ficar desesperado. Quando eu falei daquela naturalidade, eu não posso mostrar para aquele cliente que eu estou desesperado para fazer aquela venda, que eu preciso muito comissionamento, que eu preciso muito daquela bonificação, que eu estou cheio de conta em casa, cheio de dívida. Você não pode transparecer. Pode ser até uma realidade até aquele momento, porque vai mudar, né? Depois que você se tornar premium, vai mudar. Mas você não pode passar esse desespero para ele, a agressividade, porque às vezes o corretor ele se torna até agressivo. Agressivo que eu falo não é gritar, xingar o cliente, não. Mas aquela abordagem desesperada. Eu não posso ter com esse cliente uma abordagem desesperada. Se você vê também que ele está sem tempo, que ele está falando muito rápido, você tem que ir na rapidez dele. Se você vê que ele fala mais devagar, você vai falar mais devagar também. Então você vai... não é imitando, mas você vai lá se moldando ao perfil daquele cliente que você está atendendo. Então, diferenciais que só a Milwan tem. Quando eu falo, e aí eu falei para vocês anteriormente sobre criar uma necessidade para o cliente. Quando eu falo para vocês em aditivo internacional, uma cobertura internacional, primeiro que a cobertura internacional da Mil, ela é no mundo inteiro, tá? Qualquer lugar, mas qualquer lugar sim, tá no mapa, existe no mapa, tem cobertura. Outra coisa essencial para que vocês saibam qual é a seguradora que presta serviço no exterior para a Milwan. Eles perguntam isso. Então, isso daí é premissa, tem que saber. Antes era a seguradora AXA, tá? Mas a AXA ela foi incorporada a April. Então, hoje, quando você for falar o nome, a seguradora que presta serviço para a Milwan no exterior é a April. Então, por que eu falei para vocês que eu tenho uma coisa que a concorrente não tem? Nas concorrências, quando o cliente viaja para o exterior, ele paga as despesas médicas e é reembolsado. Aí vem a dica-chave sobre criar uma necessidade para o cliente. Aí você vai dizer para ele, na Milwan não é por reembolso. A Milwan já te dá um valor fechado para você gastar com as despesas médicas no exterior. Vai falar, mas isso vai fazer diferença para mim? Nossa, vai. Imagina só, você está lá, passeio, você quer usar o seu cartão de crédito para o seu lazer. Aí você vai ter que pegar o seu cartão de crédito e dispor para uma despesa médica, mas tudo bem, pronto-socorro não é tão caro. Mas e se gerar uma questão, né, mais grave e precisar de uma cirurgia? Você vai passar $100 mil no cartão de crédito? Você vai passar $300 mil no cartão de crédito? E aí o cara pensa, ele volta e reflete sobre o que você está falando. Então, você está criando uma necessidade que não existia antes para ele. Então, ele não tinha pensado nisso e eles não pensam mesmo. Até mesmo porque o dinheiro não é o problema. Ele não vai pensar nisso. Pô, legal, se eu não preciso, se eu já tenho como ser atendido. E outra coisa, não é uma rede fixa, gente. Não é uma rede fixa. Eu estou lá no centro de Nova York. Liguei para a April, estou com uma situação de emergência. Liguei para a April vai perguntar a localização e já vai indicar o local mais próximo. Valéria, mas o cliente foi uma situação grave, ele já foi levado para o hospital. Ok, liga para a April antes da alta, não pode ligar após a alta. Por quê? Porque a April negocia na hora com o prestador e todas as despesas, já faz o pagamento, é tudo entre a April e o prestador, o cliente, gente, isso é conveniência, isso é exclusividade. O cliente não se preocupa com absolutamente nada. A única preocupação dele é com o bem-estar e com a saúde. Não só ele, né, mas também a família que está ali no momento tão complicado. Então, pensem nisso.
ele não é tão importante, mas se você demonstrar para ele que tem importância, mesmo ele não tendo pensado antes, vai ser muito efetiva essa abordagem. Então, primeiro diferencial que só a Milwan tem é que na concorrência, ou nas concorrentes, através de reembolso ou cobertura internacional. E na Milwan eu já dou um valor. Eu vou falar para vocês sobre a rede selecionada, né, que é a rede que a gente mais vende atualmente, que é a nossa rede nova. No S, né, 2.500, eu já tenho $300 mil para o meu cliente utilizar no exterior, sendo $200 mil para a urgência e emergência para situações corriqueiras, situações normais, e $100 mil para práticas esportivas. Então, o que seriam práticas esportivas? Valéria, eu vou participar da Maratona de Nova York. Eu estou debaixo de um CNPJ, é um evento oficial. Se eu tiver qualquer acidente, eu vou usar desses $100 mil para ter essa cobertura. Então, assim, tranquilidade, conveniência e exclusividade. Vai sair uma nova rede além da selecionada? Vem novidade por aí, ainda dentro da selecionada. Na verdade, gente, quem vende a Mil ainda vai ter muita surpresa positiva. Acabamos de divulgar de noite também que a Mil está, vai fugindo um pouquinho, né? A Mil está aceitando durante a pandemia assinatura digital. Então, quem ainda não viu esse comunicado... Graças a Deus você falou. Tô fugindo da live, tô fugindo do assunto. Mas a gente está aceitando, então é mais uma conveniência para o cliente premium, porque esse assunto, ele é conveniente ao cliente premium, que quer praticidade, ele quer um atendimento muito, muito rápido e efetivo. Ele quer a implantação dele, ele quer estar coberto, ele quer dar segurança para a família dele. Ponto. Então, às vezes, ele faz o fechamento, ele está viajando, mas a família está aqui, ele quer o fechamento com tudo certinho, tá? Sobre a vacina, eu também já falei para vocês que a Milwan também é a única que cobre todas as vacinas do Ministério da Saúde. Então, fiquem tranquilos, porque eu não tenho só a vacina do viajante como os concorrentes cobrem. Eu também cubro todo o Ministério da Saúde. Outra coisa, muita gente questiona, Valéria, até na rede selecionada a gente calibrou um pouquinho mais o reembolso. Mas muita gente pergunta, mas por que o reembolso da Mil, por que vocês não investem em aumentar o reembolso? Por quê? Porque só eu tenho uma rede diferenciada de médicos, uma rede premium, uma rede de médicos que realmente ele pode não ser credenciado a plano de saúde nenhuma, a seguradora nenhuma, mas ele é credenciado a Milwan, porque a Mil ela tem um relacionamento diferenciado com esses médicos. Eu não estou nem mencionando agora os médicos premium, que são os blacks, né? Da linha black. Eu ainda vou falar sobre eles. Eu estou falando da rede premium, porque a Milwan são médicos diferenciados. E esses médicos, não aceitando numa seguradora ou numa operadora, é claro, aquele cliente ele precisa dar entrada num reembolso e ele sente a necessidade de ter um reembolso muito alto, porque os médicos que ele vai são médicos de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Mas quando o cliente falar sobre isso e ponderar, eu já tenho para você a dica e a justificativa que você vai dar para ele. Você vai perguntar para ele, me fala quais são os médicos que para você são essenciais, que você costuma utilizar e pede reembolso. Eu vou verificar com a Milwan a rede estratégica, a rede premium dela, que provavelmente ele está já credenciado, você nem vai precisar utilizar o reembolso. E aí é outra questão da gente criar uma expectativa e uma necessidade para o cliente. Pô, caramba, legal, né? Não é por questão de economia, mas... Deu uma travadinha. Voltou. Tá travando um pouquinho. Peraí, tá travando, respira. Tá travando um pouquinho ainda. Aí, voltou. Voltou? Mas deu para ouvir? Repete só esse finalzinho aí que embolou tudinho. Eu disse que essa questão de você falar para o cliente, para ele te dizer
quais são os médicos que ele costuma utilizar através de reembolso? E aí o corretor fala, olha, a A1 tem uma rede estratégica, ela tem uma rede premium. Provavelmente esse seu médico, ele está dentro da rede, você não precisaria nem pedir um reembolso. Então, é uma forma de argumentação com o cliente sobre a questão do valor de reembolso, tá? Sim. Mas nós estamos muito, muito competitivos também frente ao mercado, quando o assunto também é reembolso. Tá mesmo. Só falando ainda em reembolso, foi o assunto da nossa live da semana passada, mas eu vou repetir, porque pode ser que alguém não tenha assistido, né, tenha perdido essa informação. E também na a Mil, ela é a única que paga, a Mil1, tá? A Mil1 é a única que paga reembolso em 24 horas úteis. Gente, 24 horas úteis. Eu vou dar um exemplo para vocês, sem citar nomes, mas a gente tem aí no mercado gente, seguradora, operadora, que paga com 30 dias. Eu pago com 24 horas úteis. Apesar desse cliente ele não ligar para a questão de custo, ele preza muito pelo dinheiro dele. Quando a gente fala de reembolso, ele quer o dinheiro dele o mais rápido possível na conta de volta. E então, isso é exclusividade, isso é conveniência e só a Mil1 tem. Agora, vou falar sobre um assunto que a gente vai demorar mais um pouquinho, porque é um assunto que é dúvida. Você sabe o que é retaguarda completa, Vinícius? Você falou isso num treinamento, que foi inclusive o treinamento que eu conheci o André. Aquele treinamento que foi lá no centro, quando podia aglomerar ainda. Aquela época que podia aglomerar. E eu lembro Faz que você tempo falou isso, hein? Eu não lembro mais o que é, e eu preciso que você me fale de novo. Para isso que eu estou aqui. Olha, não foi legal essa experiência, né? Porque você estava lá e não absorveu a informação. Não foi legal, não foi legal. Mas era muita informação, amiga. Muita informação, muita informação. Mas se você falar, eu vou lembrar. Vai falando. Quando eu falo, mas lembra que aqui eu estou passando por tópicos, né? A gente começou por que ser, né? Um corretor premium. Entramos nas dicas para ser um corretor premium. Isso daí ele não precisa decorar, ele só tem que saber quais são as palavras estratégicas. E aí, quando eu falo os diferenciais frente à concorrência, eu tenho alguns diferenciais que eu vou atacar neles na hora da minha estratégia de venda. Então, quando eu falo em retaguarda completa, que só a Mil1 tem, a retaguarda completa do Hospital Albert Einstein, o que significa retaguarda completa, gente? Quando eu chego num hospital, no Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, isso daí você deve saber, Vinícius. O funcionamento dele é igual ao do Pasteur. Quando eu chego lá, eu vou ter lá um monte de médico, todo o corpo de enfermagem, todo mundo me esperando para me atender se eu precisar de alguma coisa. É igual o funcionamento? Não. Não é igual. Então, ele é um hospital mais voltado para a hotelaria, né? E tudo é programado. Então, eu tenho lá a questão da programação. O meu médico ele é cadastrado no Albert Einstein, ele opera por lá. Eu preciso fazer uma cirurgia eletiva, eu vou no dia marcado, na hora marcada, eu vou ao Hospital Albert Einstein e vou ter um atendimento. Vou fazer minha cirurgia, né? E recebo alta, vou embora. Ok, até aí tudo bem. Até aí todo mundo que tem o direito ao Albert Einstein, inclusive na concorrência, tem esse atendimento. Mas, Vinícius, e se eu chegar lá numa situação de emergência, tá? Fui atendida na emergência com um princípio de infarto. Princípio de infarto, normalmente eu preciso internar e fazer uma intervenção cirúrgica. Sim. Para o concorrente, vai ter cobertura essa intervenção cirúrgica ou vai ter que ir uma ambulância para resgatar essa pessoa e ir para um hospital para fazer o procedimento? Ou tem questões que são risco de morte. Eu preciso salvar a vida daquele paciente, mas depois a conta chega. É essa a diferença. Então, toda vez... Isso, e aí a conta chega. Ninguém fala de dinheiro, tá, gente? No Albert Einstein, ninguém fala do valor. Se não é coberto, eles vão fazendo o procedimento. No final, na alta, no check-out, a conta chega. Mas aí está a diferença. Então, toda vez que alguém falar nessa palavra, retaguarda completa, você só tem que lembrar, vincular a situação de emergência.
Mas é situação de emergência normal? Não. É quando essa emergência, ela gera um procedimento cirúrgico, ela gera uma internação. Alta Então, a complexidade, né? retaguarda completa, ela cobre. E a MilOne é a única que tem a retaguarda completa no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um hospital de referência, e também no Sírio-Libanês. Então, esse é um diferencial e é uma necessidade, Vinícius, que a gente também tem que criar para o cliente. É uma forma de criar uma necessidade. Ele não sabe, mas só a MilOne tem. Porque quando vocês, corretores, vendem também a concorrência, vocês não contam esse detalhe. Ou não contam por falta de informação, ou não contam porque é estratégico. Eu vou dizer para você uma coisa negativa? Não, eu vou contar a parte boa. Você tem atendimento no Hospital Albert Einstein, ó, legal. Mas, e as letrinhas miúdas? E o atendimento emergencial, ok, ele vai ter. Mas e se gerar uma cirurgia, se gerar uma internação desse procedimento de emergência, eu vou ter o atendimento? Aí Entendi. Criou a fica a necessidade reflexão. né? A retaguarda do Rio de Janeiro é no Hospital Samaritano. O Hospital Samaritano tem retaguarda completa também, tá? Aí a gente vem para o atendimento virtual, a MilOne, que tem sido aí veiculado pela mídia. A gente, enquanto gestor, passa para vocês também todo o material, vários vídeos. Gente, imagina você no conforto do seu lar, sem se expor, você abrir o seu tablet ou o seu smartphone, clicar no aplicativo da MilOne e, de repente, do outro lado da tela, ser atendido em qualquer especialidade, 24 horas, 7 dias na semana, por um médico do Hospital Albert Einstein. Na MilOne você tem essa conveniência. Então, gente, você... E detalhe, Vinícius, quando eu estou falando ainda de concorrente, tá? Ainda estou falando dos meus diferenciais. Quem é que tem igual? Oi? Quem é que tem igual? Não tem. Lembrem, aí é outra argumentação. Ah, mas tem a seguradora, a operadora X, que também tem atendimento virtual. Tem sim, mas aí a gente volta às letras miúdas. Não são em todas as especialidades, o horário de atendimento não é 24 horas, muitos atendimentos são de forma agendada na MilOne, no aplicativo. Na telemedicina MilOne, com o Hospital Albert Einstein, você não agenda. Você clica no aplicativo e vai ter um médico do outro lado para te atender. Você faz um cadastro, né, aceita os termos e você já automaticamente já fala com o médico na palma da sua mão. Então, isso é exclusividade. Isso é diferencial e é a MilOne. Isso aí. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem. Peraí. Temos 7 minutos. Se cair a live... Só a MilOne, a Ellen. gente cai e volta. Fala de novo, Vinícius, que eu acho que o pessoal não ouviu. Se cair a live, daqui a 7 minutos, provavelmente vai acabar o nosso tempo e a live vai cair. Aí ela vai ficar salva no meu Instagram e no da Val a gente vai botar no YouTube também, tudo certinho. E a gente vai voltar para concluir o nosso raciocínio aqui, para a gente concluir o conteúdo, beleza? Então fica aqui, se a gente cair, aguarda que a gente vai voltar aqui para o Instagram, beleza? Vamos lá. Não tem limite de consultas. Olha a pergunta, uma pergunta bem pertinente. Não tem limite de consultas pela telemedicina. Se o cliente contratar um produto a MilOne com coparticipação, ele também não é coparticipado pela telemedicina. Então, é uma conveniência, é exclusividade, é vantagem, é diferencial, é a MilOne. E aí, a gente agora vai entrar sobre outras coberturas. A gente falou agora, essas são as principais, tá, gente? Essas coberturas que eu falei agora são coberturas que só a MilOne tem. Eu falei sobre retaguarda completa no Hospital Albert Einstein. Eu falei sobre a cobertura internacional, que não é através de reembolso. A cobertura internacional eu tenho no S2500, $300 mil para utilizar, tá? Em urgência e emergência médica e odontológica, tá? Existem outros serviços que estão embutidos, mas aí vale, né? Se quiser o aditivo completo, tem muitos benefícios embutidos nesse serviço. Até, por exemplo, um serviço de concierge. Isso daí eu estou falando concierge internacional nesse momento.
Concierge internacional, você precisa você quer ir para um show, precisa agendar, pagar, você dá as informações do cartão de crédito, o concierge vai lá e faz a compra do seu ingresso do show, ele faz toda uma ajuda para você, dá um suporte na sua parte de lazer. E tem outras também, tem um suporte também advocatício. Então, eu tenho vários benefícios embutidos dentro desse seguro. Só os bônus então, ultrapassam, o valor que os bônus trazem ultrapassam facilmente o preço do plano. Não, exatamente. Quando a gente terminar essa live, eu quero saber se o preço que o cliente pagasse realmente está condizente com tudo que eu estou oferecendo para ele, né? Eu acho que está muito pouco. Olha o Renatinho aí. Fala, Renatinho. E aí vamos Oi, lá. Renato, seja bem-vindo. E aí a gente vem agora para os outros benefícios. Então, eu tenho a escleroterapia. Escleroterapia no 2.500 eu tenho 12 sessões de escleroterapia, 24 sessões no AMIL 6.500. O 6.500, gente, a gente transformou todas aquelas linhas, né, da linha da UAN, a gente transformou em 2 linhas. Isso foi muito bom, porque incorporamos benefícios e demos mais benefícios já no produto de entrada. Então, quando a gente fala do S6.500, eu estou falando do nosso produto Black. E aí, o produto Black, ele é um produto diferenciado. Ele tem também benefícios totalmente diferenciados. E aí, quando a gente fala de escleroterapia, eu já dobro o número de sessões cobertas no S6.500. No 2.500, eu tenho 12 sessões. A fono a gente já sabe, porque a gente já tem outros produtos, né? Então, sessões de fono extra roll também são 30 sessões. Acompanhamento sem limite de idade, acompanhante sem limite de idade, gente. Qualquer cliente AMIL One que for, independente da idade, que for internado, tem direito a acompanhante com alimentação. Então, isso daí também é fantástico, tá? Essas coberturas, eu posso ter similaridade em concorrente, tá? Por isso que primeiro eu comecei, Vinícius, até para o corretor ter isso na cabeça, separado, eu comecei com o que é exclusivo a AMIL One e agora eu estou falando com o que pode ter similaridade com concorrência. Mas isso, todas essas informações que eu passei sobre o que é exclusivo a AMIL One são informações estratégicas para fechamento. São ou não são, Vinícius? Com certeza. Você pode falar para o cara assim, olha, você tem isso que a outra também te dá. E isso a outra também te dá. Só que você tem isso que a outra não te dá. Você tem isso que a outra não te dá. É uma conquista, né? Você tem que ali jogar. É verdade. Ele vai falando e argumentando e você já tem as suas cartas na manga para poder argumentar. Tem que saber, resgate... tem que ter essa informação e para poder passar isso com segurança para a pessoa. Outro benefício que foi agregado na linha selecionada foi o resgate domiciliar, que veio com tudo. Então, muito cliente tinha essa necessidade de ser atendido em casa, muitos clientes idosos também. E imagina, você liga lá para o resgate domiciliar, que se o cliente te perguntar qual é o prestador de serviço do resgate domiciliar, você vai saber responder, é a MedSalva. Então, a MedSalva presta esse serviço, não é o AMIL Resgate, não é um serviço próprio, é um serviço terceirizado. O cliente liga direto para o atendimento da MedSalva e eles vão lá, eles primeiro fazem a triagem por telefone, e se for necessário, o médico vai até a residência, faz aquela consulta pré-hospitalar e, sendo necessário ainda assim, ir até o hospital, a ambulância da MedSalva leva o cliente para o hospital. Então, mais uma conveniência. O AMIL Resgate, que é super conhecido e tradicional na AMIL, e qual é a diferença? Muita gente pergunta, mas por que, Valéria, ter o AMIL Resgate? Tudo isso que eu estou falando para vocês sem custo adicional, tá, gente? Eu esqueci de mencionar. O cliente não paga nada por fora, já está embutido no valor da mensalidade. Então, é também bacana você ter essa informação para, no momento de argumentação, você conseguir replicar para o cliente, informando que não tem custo adicional. Então, a AMIL Resgate, por que contratar um AMIL Resgate? Por que ter um AMIL Resgate? Gente, são verdadeiras UTIs móveis. Eu tenho ambulâncias da AMIL Resgate que eu consigo fazer pequenas cirurgias, que eu tenho hospitais de pequeno porte que não tem como fazer uma cirurgia daquela que é feita dentro da ambulância. 20 segundos restantes. Vai cair e a gente vai voltar. Tem 17 pessoas aqui
Fiquem aqui. Temos 15, 14. Vai cair, a gente vai voltar. Eu vou até encerrar logo, Val, pode ser? Que daí eu encerro para a gente voltar Tá, nesse mesmo tópico, beleza? Então fica aí que a gente vai voltar combinado. já já. 5, 4, 3, 2,